E aí, meus queridos, vamos lá então para a nossa aula 21 de Ecologia. Hoje a gente vai tratar de um assunto mais tranquilo, mas bem importante para a gente entender a dinâmica das populações. Lembrando que é muito importante você ter na cabeça, se eu estou falando de dinâmica de populações, qual é o conceito de população? População é um conjunto de indivíduos do quê? Da mesma espécie, que estão vivendo num determinado lugar. Como é que funciona a dinâmica de uma população? Será que ela cresce indefinidamente? Quais os fatores que alteram o crescimento de uma população? Então aí a gente vai precisar passar, né, por alguns outros conceitos e uma parte gráfica desse processo, porque nem todas as populações crescem da mesma maneira, porque as estratégias reprodutivas, claro que influenciam no crescimento de uma população, beleza? Então vamos analisar isso. Eu vou começar mostrando para vocês como é que a gente calcula o tamanho de uma população. E claro, pessoal, que em ecologia, se eu avalio hoje o tamanho de uma população, eu preciso de um tempo, eu preciso quantificar essa população ao longo do tempo para saber se ela está aumentando ou se ela está diminuindo, concordam? Se eu tenho um dado, eu vou fazer uma contagem, vou quantificar, por exemplo, o número de anfíbios que tem no Parque do Córrego, tá? Aí eu vou lá no Parque do Córrego hoje, faço toda a contagem dos anfíbios que eu acho. Só esse número, para mim, hoje, não vou saber dizer se essa população está em crescimento, se essa população está diminuindo, se essa população está aumentando. Por quê? Eu vou precisar de um dado anterior ou de um dado posterior. Vou ter que comparar isso ao longo do tempo, tá? Então, essa noção é bem importante. Às vezes, o próprio Enem, que gosta muito de gráficos e tabelas, né? Ele traz para vocês dados da população em 1910, 1930, 1950, no ano 2000, no ano 2020, para você ver o que está acontecendo com essa população ao longo do tempo, tá bom? Então vamos lá, eu vou apagar a luz um pouquinho, só para a gente analisar aqui a nossa imagem inicial. Então aqui eu trouxe para vocês, né, um dado de densidade populacional. A densidade populacional ela é calculada pelo número de indivíduos dividido pela área que eles ocupam ou pelo volume que eles ocupam, certo? E nós temos que identificar 4 fatores para quantificar o número de indivíduos da população também ao longo do tempo. Eu tenho que ver o número de nascimentos naquela população, tenho que ver o número de imigrantes daquela população, ou seja, nascimentos aumentam a população, imigrantes aumentam a população, certo? E aí eu tenho que ver quantos indivíduos, vem para esse lado aqui agora, quantos indivíduos morreram, tá? E quantos indivíduos emigraram. Baseado nisso, então, é que eu vou fazer o saldo, né? Então você concorda comigo que se eu tiver mais nascimentos do que mortes, mais imigrantes do que emigrantes, essa população está aumentando. Se eu tiver mais mortes e mais imigrantes, essa população está diminuindo. E se eu tiver um equilíbrio entre esses dois, essa população está constante, beleza? Então essa é a primeira coisa que nós vamos anotar aqui no nosso quadro para a gente poder calcular isso aí, tá? Então a gente vai considerar ao longo da dinâmica de população, eu tenho que avaliar o que acontece com a quantidade de indivíduos da população ao longo do tempo, beleza? Então, muito importante a gente fazer essa análise ao longo do tempo, tá? E para fazer, para ver essa quantidade de indivíduos da população, o que a gente vai fazer? Eu vou considerar nascimentos mais
imigrantes, né, que estão chegando, nascimentos mais imigrantes, e vou comparar com a quantidade de mortes mais emigrantes. E aí eu vou analisar que se essa quantidade for igual, a população está em equilíbrio. Se essa quantidade for maior, a população está em crescimento, certo? Se essa quantidade for menor, a população está em declínio. Deu para entender a comparação que eu fiz aqui, pessoal? Então, eu vou comparar isso com isso. Se esses valores forem iguais, a população está em equilíbrio. Se esse valor, número de nascimentos e mais de imigrantes, for menor que o de mortes e de emigrantes, a população está em declínio. E se esse número for maior, a população está em crescimento. Beleza? Isso daqui aparece como para vocês? Você vai fazer uma questão aí na sua apostila que mostra uma tabelinha que dá esses valores para você fazer o cálculo e construir o gráfico. O Unicamp já pediu isso numa questão de segunda fase. Claro que o item A era bobinho de fazer, pegar os dados, jogar no gráfico e fazer a curva, e o item B pedia para explicar, né, os fatores que poderiam interferir no crescimento da população, que é o que a gente vai ver em sequência, tá? Vamos aqui para o meu slide de novo, pessoal. Aqui a gente vai ver as curvas de sobrevivência, tá? Nem vou apagar a luz aqui porque eu vou fazer essas curvas com vocês. Mas eu queria mostrar para vocês que a gente tem 3 curvas básicas de sobrevivência de acordo com a estratégia reprodutiva e o que a gente chama de estratégia de vida das espécies, né? O que a gente observa na curva número 1, que é a curva humana, é que eu tenho, olha só, no eixo X eu tenho a porcentagem da duração máxima de vida. No eixo Y eu tenho o número de sobreviventes. Então eu parto com o número de sobreviventes, né, logo no início da vida, tá? Ou seja, assim que nasceu. E aí a gente observa que a população humana, que é a curva número 1, né, a gente tem uma alta taxa de sobrevivência no início da vida. E a tendência é começar a declinar a população com a idade, né? Teoricamente, morrer de velho. Isso indica espécies que têm um bom cuidado parental no início da vida, tá? Já o oposto, que é o número 3, representado pela ostra, mostra uma alta taxa de mortalidade logo que os indivíduos nascem. Isso é típico de espécie que tem um estágio larval e que não há cuidado parental nenhum, ou seja, os jovens são muito predados. E aí, depois que a população estabiliza, né, os que chegaram à idade adulta, por exemplo, né, conseguem se reproduzir, só que essa população ela é em número reduzido, não é muito grande. E temos indivíduos que têm uma taxa de mortalidade constante ao longo da vida, vamos dizer assim. Então, tanto jovens, quanto adolescentes, quanto adultos, quanto idosos, têm uma taxa de predação, de mortalidade constante ao longo da vida, tá? Então, essas são as curvas que a gente vai desenhar ali. Vem aqui comigo para você agora já saber interpretá-las, né? Então, as 3 curvas de sobrevivência, e aí eu vou anotar o que é importante em cada uma delas, tá? Então, essa primeira curva aqui pra gente indica espécies com cuidado parental e, consequentemente, alta sobrevivência dos jovens, certo? Morrendo de velhice. O oposto, né, a gente teria aqui com essa curva de número 3, que está ali no gráfico, que indica alta mortalidade na fase
jovem. Como eu falei para vocês, então não tem cuidado parental, né? Indica para a gente espécies que têm um estágio larval muito frágil, muito vulnerável, tá? E a do meio aqui, né? Indica mortalidade constante em qualquer faixa etária. Então, nos exercícios aí da sua apostila, você vai treinar um pouquinho dessas curvas de sobrevivência, tá bom, pessoal? Continuando aqui, então. Agora, a gente vai entender o que é uma curva, independente agora de que população a gente esteja falando, se tem alta mortalidade no começo, no meio e no fim, independente, agora não é mais uma curva de sobrevivência, e sim uma curva de crescimento real. Em geral, as populações, quando elas se estabelecem no meio, elas têm um crescimento, só que esse crescimento ele não é infinito. Cada população atinge um determinado limite de crescimento e aquele é o limite saudável daquela população naquele meio, tá? Então, claro que a taxa de crescimento de uma população, ela vai depender de fatores externos, de fatores do meio, tá? Então, esse gráfico aqui costuma aparecer para vocês bastante e ele traz para a gente dados importantes. A primeira curva que aparece aqui, desculpa, vamos analisar, deixa eu apagar a luz um pouquinho, vamos analisar eixo X e eixo Y primeiro. No eixo X a gente tem o tempo, pessoal, e no eixo Y tem o número de indivíduos dessa população, tá? Aqui, no número de indivíduos, parou num limite, capacidade limite do meio, é o máximo que o meio vai suportar do crescimento dessa população, tá? E vocês estão vendo, então, que essa primeira curva aqui, ó, que está subindo, 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 é a curva chamada de potencial biótico da espécie. O que é potencial biótico da espécie? É o quanto que aquela espécie, na teoria, é capaz de gerar de descendentes. Então, eu costumo dar o seguinte exemplo para vocês. Espécie humana, se você pensar, as mulheres, as fêmeas humanas, elas têm aí, em média, 30 anos de idade fértil, tá? Onde elas conseguem gerar descendentes. E elas têm, cada filhote, cada gestação dura 9 meses. Então, em teoria, cada mulher da espécie humana poderia gerar 30 filhos ao longo de sua vida, certo? Só que a gente sabe que não é isso que acontece, tá? Então, a gente sabe que existem fatores ambientais que vão segurar essa taxa reprodutiva, né? Então, a curva de crescimento real, ela é essa daqui, que vai atingir a capacidade limite do meio. Deixa eu vir para esse lado aqui agora. Vai atingir a capacidade limite do meio e aí vai oscilar, claro, porque nunca fica totalmente estável, vai tendo mortalidades da população, aí recupera, e aí isso daqui a gente chama de estabilidade ou equilíbrio populacional, certo? E essa área do gráfico aqui, ela representa para mim a diferença de quanto a espécie poderia crescer e quanto ela realmente cresce. É o que a gente chama de resistência do meio. Quanto maior essa área do gráfico, maior a resistência do meio, certo? Quanto menor essa área do gráfico, menor a resistência do meio, beleza? Então, vem para cá comigo, vamos construir isso e fazer algumas anotações importantes. Esse gráfico cai bastante, tá, pessoal? E aí ele faz algumas afirmações sobre isso. Então, vamos lá. Temos aqui uma caneta que está acabando. Deixa eu fazer de preto que é melhor. Vou pegar aqui. Então, eu vou fazer esse daqui é o gráfico de crescimento das populações, tá, pessoal?
Então, a gente sabe, determinada população. Em geral, as espécies, tá? Elas vão apresentar uma curva de potencial biótico exponencial, tá? Essa curva exponencial é, então, a curva do potencial biótico. Existem espécies, pessoal, que a curva de crescimento real pode facilmente ficar muito perto do potencial biótico da espécie, principalmente quando o meio sofre algumas alterações. A gente vai ver isso muito em desequilíbrios ambientais. Quando eu falar para vocês, por exemplo, de eutrofização. O que acontece quando... Qual é o gatilho para um processo de eutrofização? É muitos nutrientes na água que vai gerar um crescimento absurdo da população de algas, ou seja, a população de algas ela chega muito próximo ao potencial biótico da espécie, tá? O saudável para essa população, né, é justamente, pessoal, a gente ter, deixa eu pegar o azul aqui, a gente ter um crescimento mais lento no início, um crescimento levemente exponencial, atingindo então uma estabilidade ao longo do tempo. Então, esse daqui é o meu valor K, que representa então a capacidade máxima do meio. Muito bem, e aí, se você observar aqui comigo, vamos fazer esse pontilhadinho aqui. Essa daqui, então, é a curva de crescimento real, tá? E agora vamos marcar aqui no gráfico essa área. Essa área aqui, marcada, é o que representa a resistência do meio. Ah, professor, o que é a resistência do meio? O que segura o crescimento da população? Aí a gente vai ter fatores bióticos e fatores abióticos. Clima, disponibilidade a temperatura vai influenciar, disponibilidade de alimento, né? E as interações com outras espécies. Número de predadores, parasitas, competição, aí entram todas as relações ecológicas interferindo na taxa de crescimento dessa população, beleza? Então, vamos colocar aqui, né, esses fatores de resistência ambiental para você saber. Disponibilidade de alimento, competição, predadores e parasitas. Lembrem, associa aqui com a sua aula de seleção natural, que você teve lá na biologia A. Se não teve, se não assistiu ainda, vai assistir, pessoal. Quando a gente tem competição, quando a gente tem predação, quando a gente tem parasitas, a gente fala assim, isso é péssimo para a população. A gente tem a seleção dos mais aptos, lembrem disso, tá? Então, é saudável para uma população ter resistência do meio, para que eu tenha a seleção dos mais fortes para sobreviver naquele meio, certo? Então, isso é positivo, sim, em termos de população. Então, deixa eu apagar a luz para você ver, então, alguns desses fatores que influenciam no crescimento da população, tá? Então, nessa primeira imagem, você está vendo uma relação de predador-presa, né? A lebre americana branquinha ali sendo caçada pelo lince, né? Então, esse gráfico mostra o que eu falei para vocês, ó, ao longo do tempo, 1850 até 1925, os estudos da população de lince, que é o predador, em vermelho, e da população de lebres em azul.
você percebe que sempre, né, no gráfico predador-presa, a quantidade de presas tem que ser maior que a de predadores num ambiente equilibrado, tá? E conforme aumenta a população de presas, logo na sequência vai aumentar predadores. Diminuiu a população de presas, logo na sequência diminui predadores, ou seja, as duas oscilam juntas, né? E a presença de predadores numa área é um fator de seleção natural, vai predar as mais fracas e as mais fortes vão sobreviver, certo? Então, a presença, olha a frase que assusta. O aluno às vezes tem medo de marcar, mas seja consciente, ó. A presença de predadores é saudável para uma população de presas. Então você tem que pensar na população, não no indivíduo. Claro que o indivíduo que foi predado, ele morreu, né? Para ele foi ruim, mas é um fator de seleção natural a presença do predador, permitindo que os mais fortes sobrevivam, tá? Então, eu coloquei aqui fatores que dependem da densidade, como competição, predatismo e parasitismo, e fatores que não dependem da quantidade de indivíduos, né, que seriam os fatores abióticos, temperatura, luz, enfim, calor, né, fogo, neve, quaisquer fatores abióticos aí, tá? E aí nós vamos finalizar, pessoal, essa aula falando de desequilíbrios ambientais que a gente tem, né? Então, o controle biológico de pragas, por exemplo. Pragas é o nome dado a populações que crescem em demasia, né? E por que elas crescem em demasia? Elas crescem muito próximos ao seu potencial biótico, porque está faltando resistência ambiental, certo? Então, muitas dessas espécies, elas atacam plantações e tudo mais, né? E aí a gente tem que tentar controlar essas pragas através do controle biológico. O que é o controle biológico? Perdão, deixa eu voltar aqui na imagem. O controle biológico, ele deve ser feito, pessoal, com predadores naturais. Essa imagem aqui mostra esse inseto amarelo chamado de pulgão. O pulgão é um inseto que ele se alimenta da seiva elaborada das folhas. Então, ele vem aqui na nervura da folha, fura e vai sugando a seiva elaborada e vai prejudicando, claro, né? Porque a folha está fazendo fotossíntese, produzindo o açúcar que vai para toda a planta. Isso prejudica. Essa planta pode morrer. A joaninha entra em ação. A joaninha é predadora de pulgões, certo? Joaninha pode comer esses pulgões, né? Da mesma forma, a gente tem, né, esse tricograma SP, né, que é um insetozinho também que come a larva de lagartas, de borboletas, que poderiam ser pragas nas populações. Então, controle biológico é você colocar um predador natural ali para dar conta daquela praga. Eu só não posso colocar uma nova espécie no ambiente, que isso que é muito ruim para o ambiente é o que a gente chama de introdução de espécies. As introduções de espécies, elas causam um desequilíbrio. Essas fotos aqui ilustram para vocês essa espécie de lagarto aqui, que é o teiu. O teiu, ele é um exemplo brasileiro de introdução de espécies numa área e aí deu um monte de problema. Essa foto linda aqui é de Fernando de Noronha, né? Esse lagarto foi introduzido na ilha de Fernando de Noronha, ele não chegou nadando lá, não era nativo da ilha, né? E aí por que os humanos introduziram o lagarto lá? Porque no passado outra espécie foi introduzida acidentalmente na ilha. Na época das grandes navegações, vários navios que vinham da Europa paravam em Noronha, né, como um porto ali, para descansar, enfim. E aí, o que aconteceu com o passar do tempo? Ratos que estavam no porão dos navios desceram para a ilha. E adoraram morar na ilha, né? Porque tinha muita comida e ausência de predadores. Então, Noronha era infestada de ratos. Só que até então, Noronha, não sei a data correta, Noronha pertence ao estado de Pernambuco, né? E aí o que acontece? Lá era um presídio, o estado usava como um presídio. Aí, acho que em 1940 e pouco,
enfim, não vou me lembrar a data, foi criado o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, os presídios foram desativados, mas aí veio o problema de lidar com os ratos da ilha, né? E aí algum inteligente resolveu falar, vamos levar os lagartos lá, eles devem comer rato, né? Aí eles só não entenderam, né? Além do problema de introduzir uma espécie, a pessoa que teve a linda ideia de introduzir o lagarto não sabia que rato tem hábito diurno e o lagarto tem rato tem hábito noturno e o lagarto tem hábito diurno. Ou seja, o possível predador e a possível presa nem se encontravam. Como é que um podia predar o outro, né? Ou seja, ficamos com duas pragas na ilha, ratos e lagartos, porque os lagartos também não têm predador natural na ilha. População começou a aumentar e olha o problema, o que o lagarto adora comer? Ovo. E o que tem de monte em Noronha? Desova de tartaruga marinha. Já entendeu o problema? Tartaruga marinha em extinção, por um acaso? Né? Então, um problema atrás do outro quando você tem uma introdução de espécies, tá? Então, introdução de espécies. É ruim, porque a espécie introduzida vai ter ausência de predadores naturais. Ao ter ausência de predadores naturais, pessoal, o potencial biótico dela aumenta bastante, né? Ela vai, em alguns casos, fazer sobreposição de nichos com as espécies locais, ou seja, pensa, você tem uma espécie já na ilha que tem hábitos parecidos com essa, só que essa não tem predadores. E a que está nativa na ilha tem. Então, essa vai se dar melhor, certo? E o alto potencial biótico, como vocês viram ali no gráfico, e vai ter uma baixa resistência ambiental. Então, tende a se tornar uma nova praga essa espécie introduzida, tá? Eu trouxe aqui os desequilíbrios, né? Então, tudo isso gera um desequilíbrio. E aqui eu trouxe para vocês a nova praga que foi introduzida já aqui no Brasil, que é o lionfish. Temos registro dessa espécie em Balneário Camboriú, né? Que foi capturado, terceiro exemplar capturado no mar de Balneário. Essa notícia é de 2016, já há 4 anos atrás, mas essa espécie aqui, não sei se vocês sabem, ela é endêmica do Pacífico, né? E já está aqui. E o lionfish, ele não tem predadores naturais em nenhum lugar. Se essa população só quando é larva, né? Só no estágio larval, porque ele é super venenoso. E aí ele vai destruindo, ele come corais e ele vai destruindo, né, a fauna local. Então, é uma espécie bem preocupante. Como é que ele veio parar aqui no Brasil? Acredita-se que soltaram alguns importadores aí, tá bom? Então, finalizamos essa aula de dinâmica de populações com esse alerta para vocês, tá? Dessa parte de controle, o controle biológico, ele é importante para justamente regular, né? Para introduzir um predador, mas esse predador tem que ser natural, tá bom, pessoal? Era isso, então, ficamos por aqui, não deixe de fazer os exercícios. Beijo, tchau, tchau!